meus amores do quinto ano. Terça-feira estudamos as formas nominais de um verbo, infinitivo, gerúndio, particípio. E hoje nós estudaremos os parônimos. Mas o que são parônimos, professora? O parônimo é a relação que se estabelece entre palavras que possuem significados diferentes, mas são muito parecidas, tanto na pronúncia como na escrita. Então eu coloquei alguns exemplos de parônimos para que vocês pudessem conhecer. Absolver, que é perdoar, e absorver, que é aspirar. Aprender, tomar conhecimento, e apreender, que significa capturar. Cavaleiro é aquele que cavalga, e cavalheiro, que é um homem gentil. Comprimento é uma extensão, e cumprimento é uma saudação. Coro, que vem de música, e couro é a pele de um animal. Delatar, que é denunciar, e dilatar, que significa alargar. Descrição, que é o ato de descrever algo, e discrição, que é prudência. Despensa é o local onde se guardam alimentos, e dispensa, que é o ato de dispensar. Docente, quando se fala de professor. Discente, quando se fala de aluno. Emigrar, ou sair de um país, e imigrar, entrar num país. Flagrante é algo evidente, presente. E fragrante, quando se fala de perfumes, de cheiros. Fluir, transcorrer, decorrer. E fruir, que significa desfrutar. Inflação, quando os preços sobem. E infração, quando há uma violação de uma lei. Infligir, aplicar uma pena. Infringir, que é violar. Mandado é uma ordem judicial e mandato é uma procuração. Osso, parte do corpo, e ouço vem do verbo ouvir. Peão é aquele que doma cavalos e peão é o brinquedo. Recrear vem de divertir e recriar é de criar novamente. Tráfego vem de trânsito e tráfico é o comércio ilegal de algo. Soar vem de produzir um som e suar vem de transpirar. Existem muitos outros parônimos que nós iremos conhecer no decorrer dos nossos estudos. Na página número 27 do nosso livro, ele reforça sobre o significado de parônimos, que são palavras muito parecidas na escrita e na pronúncia, mas que possuem significados diferentes. E ele nos dá outras palavras parecidas. Na tirinha abaixo. Adoramos cestas. Adoramos cestas. Adoramos cestas. Cada palavrinha dessas cestas tem um significado diferente. Vamos descobrir. A palavra cesta, como está escrito no primeiro quadrinho, ela se refere a um objeto para guardar ou carregar coisas. A palavra cestas, escrita com S, ela se refere a um descanso, a um momento de descanso. No caso da tirinha, o cochilo no meio do dia. E a palavrinha sexta com X se refere ao dia da semana. Então, são três palavras com a escrita parecida, com a pronúncia parecida, mas com significados totalmente diferentes. Conhecendo essas palavras, vamos praticar o mão na massa. No número 1 diz: empregue adequadamente as palavras do quadro para completar os diálogos a seguir. Soar, suar, cesta, 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 despensa, dispensa, comprimento e cumprimento. Na letra A diz: foi um bom jogo. E ele responde: sim, tracinho é dia de tracinho. Então, com que palavras nós poderíamos completar essa frase? Sim, sexta é dia de suar. Sexta, dia da semana, e suar vem de suor. Na letra B, o médico diz: vou preparar sua dispensa para as aulas de educação física, tudo bem? Dispensa vem de dispensar. Na letra C diz: é isso aí, cumprimento de comemoração. Cumprimento vem de cumprimentar.
E no D, a moça fala: vou encher esta cesta para abastecer a despensa lá de casa. Cesta como recipiente onde se guarda algo e despensa é o local onde eu guardo as coisas da minha casa. Na página 25 da ficha de atividades, nós vamos praticar os parônimos. No número 1 diz: observe as palavras nos boxes a seguir. Despensa, dispensa, comprimento, comprimento, cesta, cesta. Como já aprendemos o que é um parônimo e alguns parônimos que usamos no nosso dia a dia, vamos realizar a atividade da página número 25 da ficha de atividades. Observe as palavras nos boxes a seguir. Despensa, dispensa, comprimento, comprimento, cesta e cesta. Como você já sabe o significado de cada uma delas, complete as frases a seguir utilizando os termos corretos. Letra A. Amanhã faremos um piquenique, pois será que dia da semana? B. Fomos ao parque e meu pai levou uma tracinho com um lanche. Precisei fazer um vestido e ele tinha um tracinho extenso. Recebi a tracinho do serviço militar. Letra E, tracinho, a professora antes de entrar na sala. Letra F, precisamos ir ao mercado. A tracinho está vazia. Então, vocês vão completar com os parônimos do box. Número 2. Observe as imagens a seguir. Escreva uma frase para cada cena utilizando as palavras adequadas no quadro que está no exercício anterior. Então, vocês vão escrever aí as frases com as palavras despensa, dispensa, comprimento, comprimento, cesta e cesta. Na página 27, diz: complete as frases a seguir com o uso correto dos verbos suar e soar, que nós já falamos anteriormente. Suar vem de suor e soar vem de barulho. A professora só abrirá a porta quando ouvir o do sino. O que será que o sino produz? B. No verão, eu, tracinho, muito. Essa música me, tracinho, bem. D. Eu, tracinho, muito para atingir a nota que desejava. E vi minha vizinha correr e, tracinho, muito. Então, vocês podem usar o verbo suar e soar tanto no infinitivo como conjugado, certo? No número 2 diz: marque com X as alternativas incorretas quanto ao uso dos verbos soar e suar. Depois reescreva-as utilizando os verbos corretamente. Primeiro quadrinho: minha mãe veio para casa correndo e por causa do calor que fazia, ela suou muito. A campainha soou alto demais e acordou os vizinhos. Será que o emprego desse suou está correto? No aniversário da minha irmã, fizemos muitas coisas legais. Estava calor, por isso, entrar na piscina soava bem. Depois do futebol, meu amigo precisou de um banho. Ele estava muito suado. Então, vocês vão observar o emprego do uso do verbo soar e suar, marcar X nas alternativas incorretas e escrevê-las corretamente nas linhas. No número 3, nós vamos observar as imagens e, em seguida, criar 5 frases utilizando corretamente o verbo suar e 5 utilizando o verbo soar. A primeira imagem tem um sino. O sino sua ou soa? Então, vocês vão escrever 5 frases utilizando o verbo correto. No segundo quadro, eu tenho o homem todo molhado. Ele está suando ou soando? Vão escrever 5 frases adequadas à imagem. No número 4, nós vamos completar as frases com as palavras dispensa ou despensa. Letra A. A mãe guardou os potes na... Letra B. Carolina foi ao mercado e abasteceu a... C. O jovem conseguiu, tracinho, do serviço militar. Letra D. O técnico deu, tracinho, a todos os jogadores. Letra E.
A, tracinho, fica perto da cozinha. E o F, Maria conseguiu, tracinho, do trabalho para visitar os pais. Então, vocês vão lembrar dos conceitos de dispensa, que é o ato de dispensar, e despensa, que é o local onde guardamos as coisas da nossa casa. Na página 29, nós vamos fazer um resumo de tudo que trabalhamos durante a semana. No número 1 diz: descreva com suas próprias palavras as regras de um jogo do que você gosta. Então, vocês vão escolher um jogo que vocês gostem e vocês vão escrever aqui com as palavras de vocês as regras dele. No número 2, vocês vão analisar as regras que vocês escreveram na questão anterior e destacar as formas nominais empregadas nelas e escrevê-las no quadro abaixo. No número 3, vocês irão ler o texto: Mateus estava há muito tempo no computador. Preocupada, sua mãe perguntou: por que não vai brincar no parque? Sua bola está lá na despensa. E como vou conversar com meus colegas? Um bom jogo de bola no parque dispensa computador, Mateus. Letra A. Existe diferença de significado entre os termos em destaque? Sim ou não? Qual deles indica não necessidade de algo? E o outro, o que indica? Então, esta é a tarefa de hoje. Boa aula e bons estudos!